semeando. Eu estava falando mais cedo que esses dias eu fiquei 14 dias em casa, eu e o Bispo Lucas, os meninos, nós todos pegamos Covid e passamos bem, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência. Mas eu estava falando de manhã, contando que a pior parte foi ficar isolada, né? A gente muito ativo, imagina, o tempo todo trabalhando, fazendo o que tem que fazer. E interessante que foi muito bom para mim. Deus falou muito no meu coração, eu meditei, busquei, orei muito a Deus nesses dias. E Deus falou muito comigo sobre o que eu vou pregar hoje, sobre semear. Sobre quais são as sementes que eu tenho liberado através da minha boca para a minha vida. Nós estamos no final do ano, estamos 14 dias de jejum, domingo que vem, 18, na Santa Ceia, o Bispo Rodovalho encerra a campanha das colheitas, encerra o nosso jejum de 21 dias. Mas mesmo assim, ainda temos o mês de dezembro todo. Temos 31 dias, que começa na terça-feira. E eu falei no culto da manhã, no culto das 18, que ainda é tempo de as sementes darem frutos esse ano. Amém? Você crê nessa palavra? E o que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente isso. Quero trazer isso. Gente, eu vou falar para você. Nesses dias que eu fiquei em casa, eu pensei, vou estudar, vou ler. Só que a gente acaba que tem demandas, criança em casa, os meninos tendo aula, responsabilidades. Mas Deus falou muito no meu coração em relação a esse sentido. Nós estamos no final do ano, passamos um ano atípico, um ano muito doido, um ano de muitos desafios. E muitas vezes chegamos no final do ano, olhamos para trás e falamos: existem sementes que não deram frutos. E por que essas sementes não deram frutos? A responsabilidade é de quem? E é o que eu quero falar com você nessa noite. O Espírito Santo me incomodou. Por quê? Porque todas as sementes que são liberadas para você e para mim, elas vêm de uma ordem do Espírito Santo para darem frutos. Se elas não dão fruto, tem alguma coisa errada. As sementes não são para serem infrutíferas. As sementes não são para virarem ervas daninhas. Elas são para frutificarem, darem frutos. Isso é o que Deus quer para mim e para você. E nesses dias, ficando na minha casa, orando, falando com Deus, o Espírito Santo me incomodou. Existem sementes na sua vida, Priscila, que não deram frutos em 2020. E o Espírito Santo me levou a trabalhar, a saber quais são essas sementes. Para quê? Porque ainda no jejum é tempo de frutificação. Porque no mês de dezembro ainda é tempo de você reverter isso. E o Espírito Santo me incomodou muito, porque nós queremos que os milagres venham, que as bênçãos venham pronta, tipo aqui, ó, cheio de fruto. Se eu pegar essa maçã, ela está pronta. Ela é um fruto. Será que pode comer? Não, ela é de cera. Essa não pode. Mas nós queremos que todos os frutos, eles caiam prontos, maduros. E eles não vão cair, gente. Existem os frutos que vão frutificar, que vão amadurecer, mas existem aqueles que vão demorar, existem aqueles que vão passar do tempo, existem aqueles que não vão conseguir, mas é para que eles deem fruto. As sementes que são liberadas na sua vida, elas não são sementes para serem infrutíferas. Se está acontecendo isso na sua vida, está errado. O que eu quero falar com você nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 126, 5 e 6.
Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha que maravilha que a palavra de Deus declara para você, você que está me acompanhando no online. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu quero dizer para você, se você está semeando com lágrimas, você vai... O que a palavra de Deus diz? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você está semeando com lágrimas, você vai colher com alegria. O que você não pode permitir é a apatia, que é o que o Espírito Santo falou comigo nesses dias que eu fiquei em casa. O Espírito Santo falou comigo: se tem sementes na tua vida que não frutificaram, se tem sementes na tua vida que não deram fruto, tem alguma coisa errada, porque todas as sementes que foram liberadas para você é para dar fruto. E o que eu quero dizer para você nessa noite: não aceite o menos, não aceite a infrutificação, não aceite as sementes virarem ervas daninhas, não aceite as sementes não frutificarem, não aceite. E o que o Espírito Santo falou comigo é: nós ficamos inertes às vezes. Por quê? Nós temos que entender, querido, Deus tem o melhor para você. Deus tem as melhores bênçãos, Deus tem o melhor casamento, Deus tem a melhor situação financeira, Deus tem a cura, Deus tem as promessas, Deus tem para você aquilo que é direito teu. Então por que você espera menos? Sabe, a responsabilidade é nossa. Eu falei mais cedo, quando você vem na igreja, você recebe aqui a oração, o poder, a glória. No louvor você recebe sementes. Sementes são liberadas. No momento profético, outras sementes são liberadas. Agora na palavra, mais sementes são liberadas. E essas sementes, elas têm o direito e o poder, porque elas são liberadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso, para frutificar, para dar frutos. Por que elas não dão? Aí vem a questão. A responsabilidade delas não frutificarem é minha e sua. Aí entra o ser humano, nós, carnais. O imediatismo, a impulsividade, a gente agoniado, falta de fé, o medo. São tantas situações que fazem com que nós mesmos somos responsáveis para infrutificar a semente. E o que eu quero trazer para você nessa noite é este entendimento. Não permita que as sementes que foram lançadas na tua vida não frutifiquem. O que eu quero trazer para você hoje é este entendimento. Você está nos 14 dias de jejum. Você ainda tem o mês de dezembro. Hoje Deus vai falar com você. E você vai ter as sementes que você precisa trabalhar para frutificarem ainda em 2020. Você vai sair daqui com este entendimento. Porque, queridos, as nossas vidas, nós estamos semeando o tempo todo coisas boas ou coisas ruins. Estamos plantando sementes que irão brotar e produzir um resultado positivo ou não. Nós somos responsáveis para que as sementes deem fruto ou elas virem ervas daninhas. Depende da sua fé, depende da sua fala, depende da sua atitude. E nesses dias que eu fiquei em casa, agoniadíssima, porque quem me conhece sabe que eu estou extremamente ativa, e eu tinha certeza que eu estava, porque o bispo Lucas pegou primeiro que eu. E aí ele pegou, e ele ficou
Ele teve uma alergia, a gente achou que ele estava com a rinite. Só que aí, 3 dias depois, ele teve um mal-estar muito grande no corpo, doía tudo. Aí eu falei para ele, eu acho que você está com Covid. E ele brigou comigo, gente, porque ele falou que eu estava ficando doida, porque ele disse que ele não ia pegar Covid, entendeu? Não vou pegar Covid, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai, nós conseguimos um teste que você faz em casa do PCR, você compra no laboratório, hoje já tem para vender. Tá tudo muito... a caixa com 25. Como nós temos que testar para os eventos, nós compramos e o teste é o mesmo dos laboratórios. Você faz o PCR. E eu estava com um teste em casa, então eu fiquei sabendo em 10 minutos. Fui lá, fiz o teste nele, batata, positivo. Aí já fiquei nervosa, né? Porque a gente não sabe. E ele, não, que eu não vou ficar. E eu só fui testar positivo 1 semana depois. Então, eu fiquei com muito mais tempo isolada. E o que eu estou falando para vocês? Nesses dias eu falei, Senhor, que esse tempo seja um tempo de preparação, porque eu quero sair deste ano de 2020, eu quero uma avaliação. Interessante que quando você parece que o Espírito Santo... eu estava contando, e eu achei que eu ia ficar zerada. Não, vou malhar. Estou em casa, não tenho sentindo nada, vou malhar. E eu cortaram as minhas asinhas, né? Fui proibida pelo meu médico, pelo Lucas. Falaram que se eu fosse malhar, eles iam me internar no hospital. Porque eu não podia, realmente não podia. Mas eu estava achando que eu estava zerada. Tudo bem. E nesse dia eu falei, não, então vou fazer o seguinte, eu não posso fazer nada, então vou buscar a Deus, vou orar, vou meditar, vou ler, vou orar. E eu fui buscar a Deus, eu fui orar. E o Espírito Santo falou muito comigo nesses dias. Quais são as sementes que não deram fruto em 2020? Você sabe? Ainda é tempo. Quais são as sementes que eram para dar frutos e se tornaram ervas daninhas por sua irresponsabilidade, por falta de fé, por impulsividade, por você não se posicionar, por medo? Nós temos que entender isso. Por quê? Porque nós queremos que tudo dê fruto nas nossas vidas. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Só que nós não preocupamos em parar e falar, em fazer as perguntas certas. Por que isso XYZ não frutificou? Não, a gente já fala assim, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Porque Deus não permitiu. Deus não permitiu, não. A semente foi lançada. Se ela não frutificou, a responsabilidade foi tua. Abre comigo num texto muito comum, muito conhecido, Mateus 13, 1, 9. Eu vou ler para você. Que fala sobre a parábola do semeador. Vamos lá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se assentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. E lhe dizia, certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E os pássaros vieram e os comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Estas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu no meio do espinho, as quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo a 30, a 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. E essa parábola é uma parábola muito... todo mundo conhece. Ela é muito forte. Porque ela diz, o semeador saiu a semear. E aqui é assim, o Espírito Santo saiu a semear. Cada culto, lá onde você está, toda vez que você vem para a presença de Deus, toda vez que você vem para o ambiente, o Espírito Santo vai passando por vocês, saindo a semear. As sementes são liberadas, como eu disse, no momento profético, no louvor, na palavra. Agora,
qual é o solo que esta semente vai encontrar. Então eu falei da responsabilidade sua de fazer a semente frutificar ou não, fazer ela se tornar frutífera ou erva daninha pela sua palavra, pela tua fé, pela tua postura. E agora são as sementes que são liberadas, elas encontram um solo. E esse solo é o nosso interior. Por que eu quero trazer você a esta avaliação agora, no final do ano? Porque dá tempo de mudar este solo. Se o teu solo não está como no quarto exemplo, frutífero, para frutificar, solo bom, a 30, 60, 90, dá tempo de você mudar. O que não pode é você ficar na inércia. O que não pode é você ficar sem fazer nada e perder a chance de receber, fazer com que as sementes frutifiquem, não seja roubado. Amém, igreja? E o primeiro solo foi o solo rochoso, solo duro. São aquelas pessoas com coração rochoso, coração duro. Eu falei mais cedo, a pandemia, gente, quantas pessoas tinham certeza que já tinha acabado? E o trem não acabou, foi nada. Nós já estamos vivendo uma vida muito mais normal, mas ainda temos restrições. A igreja não pode ter um número de cadeira, nós temos que usar máscara. Há muito mais pessoas pegaram, e quem já pegou já está imune. Tem algumas pessoas que já perderam a imunidade, já tem que tomar cuidado de novo, porque pegaram lá no início do ano. Um ano doido, um ano atípico. E por causa destas circunstâncias atípicas, por causa dessas situações adversas que você passou, você se tornou uma pessoa com o coração endurecido. E aí você nem percebe. Olha só que sério isso. Passa o mês, entra mês, passa mês, entra mês. Aí chega no final do ano, você vai fazer uma avaliação do teu ano, tu culpa Deus e fala assim: Senhor, tu me abandonou, você se esqueceu de mim. Senhor, a minha vida não aconteceu nada. Senhor, as minhas sementes não frutificaram. Mas a responsabilidade é tua. Por que você não fez uma avaliação agora, no mês de novembro? Porque dá tempo de mudar o solo. Às vezes você levou tanta porrada nesse ano, foram tantas circunstâncias adversas que você passou, que o teu coração endureceu. Como no primeiro, coração duro. E no coração duro, a semente, ela não frutifica, ela morre. Por isso que vocês estão entendendo que eu estou falando sobre a questão da avaliação, da autoavaliação. Gente, eu estou falando que Deus falou comigo nesses dias, muito forte sobre isso, para eu trazer essa palavra para vocês. Mas eu não precisava estar de Covid para Deus falar isso comigo. Mas é porque eu fiquei meditando muito, preparando material para culto, material para minhas lives. Eu aproveitei muito para poder estudar. E Deus falou muito comigo, porque não podemos aceitar virar o ano sem mudar algo em nós, perder a oportunidade de sementes frutificarem por negligência nossa. O que eu quero trazer para você hoje é este entendimento, esta avaliação. Porque, querido, as sementes foram liberadas, o semeador saiu a semear. O segundo solo é o solo sem raiz, raso. Pessoas superficiais, pessoas que foram machucadas, pessoas que falaram assim: depois de tudo que eu vivi, foi tanta dor, tanto medo, eu não vou me aprofundar na presença de Deus, eu vou até aqui. Mas você precisa passar dessa linha, você precisa chegar até aqui, perto dessas folhas. Se você não tocar nestas folhas, se você não mergulhar nesse altar, se você não deixar o Espírito Santo tomar você, não tem como as sementes frutificarem. Aí você vira e fala assim: tá bom, eu deixo. Aí você vem para a igreja e faz igual aqueles meninos que estão na igreja, mas ficam com o olho aberto assim, ó. Eu não sei fazer, gente. Eu não dou conta de fechar o olho sozinho.
Sabe, tipo aquelas crianças que tá na igreja, a mãe fala, fecha o olho, menino. Mas aí ele fica com o olho aberto, o olho fechado. Pessoas superficiais. Pessoas que não conseguem se permitir se transbordar. E quando você não permite que o Espírito Santo te inunde, você não permite se transbordar da presença do Espírito Santo, você só deixa que o Espírito Santo seja raso. As sementes são comidas pelas aves. Elas não dão frutos. E aí depois você vai falar que a responsabilidade é de Deus? Foi você que permitiu, foi você que não deixou as sementes realmente se entrarem no teu interior e enraizarem. Estão entendendo, igreja? Amém, gente? Terceiro solo, espinhos. Pessoas amarguradas, rancorosas. Pessoas que olham para situações difíceis que estão passando, não conseguem aceitar, sempre, né? São as vítimas, sempre buscando culpados. E aí se tornam aquelas pessoas cheias de espinhos, elas repelem. Você não consegue tocar, você não consegue ministrar, você não permite, sabe, um abraço, você não permite que alguém realmente te ministre sobre a tua vida. Pessoas assim, as sementes, elas entram no meio de espinhos e elas morrem. Vocês estão entendendo como é muito sério esta avaliação pessoal sua? Não adianta eu fazer para você, esta avaliação é nossa, é pessoal. Por isso que eu quis trazer essa palavra. O Espírito Santo falou tanto comigo, por quê? Porque o Espírito Santo falou, não permita o povo ser roubado. Isto é um jugo, isso é um roubo. Você precisa ter esse entendimento nesta noite e tomar uma postura, se posicionar. E o quarto solo é a terra boa, solo frutífero, solo pronto para receber o solo. O solo está pronto para receber o Espírito Santo. A semente ela cai e frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Salmo 118, 5, 6, coloca por favor. Salmo 118, 5, 6 diz assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Querido, quando você está no meio da angústia, no meio da tribulação, olha o que o salmista diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor é comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Em vez de você invocar a presença de Deus, invocar o Deus Todo-Poderoso, não, sabe o que a gente faz? A gente se afasta e mata as sementes. Olha quanto isso é sério. E a palavra de Deus diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor e Ele me ouviu. O Senhor é comigo, não temerei. Se o Senhor é comigo, o que pode o homem fazer contra mim? Gálatas 6, 7, abre lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu quero dizer para você, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Sabe, a palavra de Deus diz: aquilo que você semear, aquilo que eu semear, nós colheremos. E a palavra de Deus diz: sementes frutíferas para semear em solo bom, a 30, a 60, a 100. Agora depende da tua disposição, depende da tua entrega, depende da tua fé, depende do como você vai fazer esta avaliação.
E o que eu quero falar para você nessa noite é: não permita ser roubado. Ainda há tempo. O ano não acabou. Nós estamos de jejum, estamos no 14º dia. Ainda temos 7 dias. Semana que vem terminaremos na Santa Ceia. Ainda temos o mês de dezembro. Ainda é tempo de avaliação. Você precisa fazer uma lista e falar: Senhor, fala comigo. Quais são as sementes que não frutificaram? Eu tomo posse desta palavra. Eu quero que elas frutifiquem ainda em 2020. Amém, igreja? Abre comigo Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem. Todas as coisas cooperam para que as sementes deem fruto na tua vida. Agora, nós precisamos fazer esta avaliação. Eu tenho o terreno pronto. Qual é o terreno que as sementes estão caindo? Você já fez essa avaliação no teu ano? Isso é uma avaliação para a gente fazer anual, gente. Não é só uma vez na vida, não. Como eu disse no início da palavra, você é responsável para que as sementes frutifiquem ou virem ervas daninhas. Quais são as palavras que você tem proferido? Isso é responsabilidade sua. E muitas vezes nós temos terceirizado. A gente quer achar culpados, responsabilidade a Deus, pastor, a igreja.